Boa tarde a todos. Aqui o Jean-Pierre Dabai. Antes de passar a palavra com o seu amigo Nilson, quero primeiro dizer o quanto estou feliz em ver todos vocês aqui no lançamento do nosso segundo curso brasileiro online na área de supply chain e operações. E eu espero que vocês vão gostar muito da apresentação que o Nilson falar para nós. E depois eu espero que seja um incentivo para vocês nos contatarem ou até fazer perguntas adicionais sobre como vai funcionar o curso e depois se inscreverem vocês, amigos seus. Eu não vou falar mais do que isso e eu passo a palavra ao Nilson. E muitos de vocês já conhecem. Pode falar, Nilson. Muito bem. Boa noite a todos. Alguns já me conhecem, eu sou o instrutor Nilson, sou instrutor da ABAI e da IPIX, né? E a ideia dessa live é fazermos duas coisas em paralelo. A primeira é apresentar um curso dentro de um escopo maior, que é a gestão do inventário, que quando a pessoa faz certificação CPM, CSCP, CLTD, ela acaba tendo uma visão, mas dentro dos cursos a carga horária é muito menor e esse é um curso de carga horária maior. Hoje é só a apresentação do que é esse conteúdo. O outro objetivo é dar uma visão de um curso que seja aplicado mais à vida prática do que, essencialmente, ser um curso sobre a teoria da gestão do inventário. A ideia é que possa fazer o link entre a rotina do dia a dia e não uma prova de certificação. Portanto, o objetivo do curso é tratar coisas mais práticas da vida do dia a dia e menos a teoria. Então, na apresentação, não de hoje, mas do curso, ele acaba tendo mais exercícios, mais exemplos, ou melhor, né, a respeito de como aplicar a teoria. Bom, o primeiro elemento aqui, como objetivo, nós temos 3 focos aqui. A proposta de valor que eu acabei de comentar do curso, o que ele tem como objetivo para entregar. E essa proposta de valor é importante porque cada curso acaba tendo uma proposta de valor diferente e pode estar equivocado em relação ao que você precisa. Portanto, um curso de certificação, ele foca em fazer com que você lembre a teoria, lembre os conceitos, mas muito pouco de relação entre causa e efeito, muito pouco de análise. Esse foco é diferente. O foco é como que eu chego na empresa amanhã e já faço um mapeamento ou começo a aplicar aquilo que eu preciso saber, aquilo que eu preciso trabalhar. Também vamos falar do conteúdo do curso. Alguns de vocês já devem ter recebido um e-mail com conteúdo, ele é um conteúdo resumido, até porque se fôssemos colocar todos os detalhes ficaria muito extenso. Né? E o terceiro elemento aqui é como é que eu adequo o programa desse curso às necessidades minhas que talvez eu nem conheça. Então, muitas vezes nós vemos pessoas com limitações no gerenciamento de inventário ou qualquer outra técnica, porque elas nem sabem que elas deveriam fazer tal coisa. Então, essa é a ideia de chamar a atenção exatamente para isso. Bom, então vamos lá. O primeiro elemento fundamental aqui é que eu quero dar uma visão de consultoria para esse curso. Mais ou menos pensar como um consultor e agir como gerente. Então, o foco eu não procuro necessariamente saber todas as respostas para as coisas, mas, na verdade, entender as perguntas que geraram as coisas. Então, a ideia da proposta de valor, deixa eu só puxar um pouquinho isso aqui para cima, é que, primeiro, saber o porquê e depois saber como fazer. Você vai perceber que, normalmente, na academia, na faculdade ou nos cursos mais rápidos, nós começamos com a preocupação de saber o como fazer. Então, já vamos direto fazendo cálculo, já vamos direto aplicando as coisas, muitas vezes atravessando, atropelando toda a teoria, sem fazer um link da teoria com a vida real. Então, esse é o foco. Então, seja um analista, pense como um médico, haja como um gerente. E eu gosto de definir a palavra analista, ou um médico, que é justamente aquele profissional que ele estabelece uma relação de causa e efeito. Se eu fizer tal coisa, por exemplo, no gerenciamento de inventário, qual que é o efeito? Se eu deixar de fazer, qual é o efeito? Portanto, o médico é o único profissional que, desde o primeiro dia de faculdade até o último dia de residência, ele fica o tempo todo estabelecendo relações de causa e efeito que ele chama de diagnóstico. Quando ele sabe a causa de algo e o efeito, o indivíduo desenvolveu uma doença, uma patologia. Se ele sabe a causa, o médico consegue descobrir a causa, ele estabeleceu o que a gente chama de diagnóstico. Se ele não conseguiu estabelecer a causa,
ele não tem um diagnóstico. Portanto, ele vai investigar, vai investigar, vai investigar. E no mundo corporativo, nós gerentes, independente do seu título, seja um supervisor, seja um coordenador, seja um analista, toda a sua busca é estabelecer relações de causa e efeito, mas a academia falhou a te ensinar isso ou a te alertar sobre isso. Essa é a lógica. Portanto, a proposta de valor desse curso aqui é primeiro saber que você saiba o porquê de fazer as coisas, no que tange a gestão do inventário, e depois como fazer as coisas. Nós dividimos essa apresentação em 6 passos, esse aqui é o primeiro, que na verdade, para que você leve algo de concreto hoje, o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quinto, montam um processo que é exatamente um processo de desenvolver um sistema de gestão do inventário, ou seja, de gerenciamento do inventário. E todos os passos, eles também terão 3 etapas. A primeira etapa, essa que você está vendo na tela, é o que eu chamei de provocação. Então, ou seja, eu coloco uma frase de efeito, eu coloco uma situação de efeito, explico essa situação de efeito, na sequência eu te faço uma pergunta, na verdade não é exatamente para você, mas é uma pergunta que a gente faz e deixa no ar, e o terceiro eu tento explicar, ou seja, essa etapa do processo de gerenciamento do inventário, eu tento explicar dentro do foco do curso. Portanto, você já deve ter ouvido essa expressão, eu peguei só figurinhas carimbadas que existem no mundo inteiro, que é o seguinte: talento é acertar em um alvo que ninguém acerta. Então, se você é uma pessoa talentosa, você sempre está acertando aí, as pessoas estão errando. Agora, genialidade mesmo é você acertar um alvo que ninguém vê. Isso tem a ver com a primeira etapa de um processo de desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de inventário. E aí, claro, né? O que você vê depende principalmente daquilo que você está procurando. Se você não sabe o que está procurando, você não vai conseguir enxergar tantas coisas, a menos que você seja um gênio. E aí lembra um pouquinho, Alice no País das Maravilhas, ainda perguntava lá, essa estrada aqui me leva para onde? Para onde você quer ir? Ah, qualquer lugar. Então pode ir. Qualquer estrada te leva para qualquer lugar, desde que você não saiba para onde ir. Então a ideia é, por que as organizações mantêm estoques? Na verdade, todos os cursos, eles começam fazendo essa pergunta, e a gente espera que ele responda na sequência aqui, por que a gente mantém os estoques, por que as empresas têm estoques, por que o nosso chefe mandou formar o estoque, ou também o contrário, por que os nossos chefes não nos pediram para fazer estoques? Então, na verdade é o seguinte, né? Normalmente a gente parte de que uma primícia é o primeiro passo para você levar aí um estrago, um desastre. Realmente o porquê dos estoques, cada regra, cada política relacionada ao estoque seria diferente. Então a ideia é a seguinte, nós percebemos que as pessoas têm dificuldade em administrar os estoques porque elas não sabem exatamente quais são as funções que os estoques desempenham. Então, os estoques eles desempenham funções distintas em função do objetivo que eu tinha para ele. Então, normalmente os estoques estão associados a quê? Você tem uma certa incerteza de como funciona o seu negócio, e o que você faz então? Você faz um estoque de segurança. Você tem uma incerteza a respeito se o seu fornecedor vai te atender? Você tem uma incerteza se a sua demanda dos seus clientes vão ficar estáveis ou vão aumentar? São erráticas, geralmente. Você tem problemas de capacidade, restrições, incertezas de capacidade ou restrições. Você também tem, por exemplo, oportunidades econômicas que você poderia aproveitar, e aí então você faz o estoque porque você aproveitou, por exemplo, um lote econômico ou de fabricação no fornecedor ou na sua própria fábrica. Em linhas gerais, então os estoques, eles são mantidos ou para lidar com a gente chama de fatores incertos ou para aproveitar oportunidades econômicas. Mas a gente precisa ir um pouco além. O que o curso deveria tratar? Na verdade, mesmo no curso da IPEX, cujo foco é definir e padronizar a linguagem, quando a gente fala quais são as funções dos estoques, a gente acaba fazendo isso de uma forma bastante rápida, porque o objetivo é ir direto para os cálculos, porque as pessoas precisam aprender os cálculos, ou seja, o know-how. Mas quando a gente determina quais são as funções dos estoques e pergunta para as pessoas, olha, você tem estoque de segurança? Tem. Você sabe qual é a função, então, de estoque de segurança? Sei. Quanto do seu estoque em dinheiro, do total, quanto do seu estoque total representa o estoque de segurança? Agora, se você tem estoques porque você tem um produto sazonal, o teu produto é um panetone, e você só vende no final do ano, mas você é obrigado a começar a fabricar desde setembro, por exemplo.
E à medida que você vai formando esse estoque para poder vender tudo em dezembro, porque você não teria capacidade suficiente, então a gente chama esse estoque de antecipação, ou seja, tem um objetivo completamente diferente do estoque de segurança. Se ele tem um objetivo completamente diferente, então eu deveria perguntar, olha, daquele R$1 milhão que eu tenho do estoque valorizado, qual percentual é para o estoque de segurança, qual percentual é para o estoque de antecipação? Até porque são ações distintas, controles distintos e objetivos distintos. Agora, quando eu coloco tudo num balaio de gato e a empresa vê isso como um todo, a área financeira, a diretoria, e não consigo separar, então vem uma bronca associada. O que vocês estão fazendo aí embaixo que o estoque está explodindo e nós não sabemos exatamente o que está acontecendo? Portanto, são várias as funções, a gente pode nomear aqui pelo menos umas 7 funções dos estoques. Uma delas, por exemplo, que é bastante conhecida também, é que eu mantenho estoque, porque todas as vezes que eu preciso comprar, eu não consigo comprar 10, eu preciso de 10, eu sou obrigado a comprar 20. Por que eu compro 20? Porque o meu fornecedor tem um lote mínimo. Do ponto de vista econômico, isso é viável para ele. Então, por causa disso, eu sou obrigado a comprar uma quantidade maior do que a minha necessidade imediata, talvez por economia de escala, que me beneficia, manter isso no estoque por conta dessa situação. Portanto, se eu também pudesse separar quanto do estoque é por causa desse tipo, que a gente chama de lot size, é por causa desta função, desse motivo, então isso dá para você uma habilidade que é a principal habilidade de um gerente de materiais. É classificar e valorizar cada pedacinho do estoque em função da função que ele vai me ofertar, que ele vai me oferecer. Existe uma outra função também, dentre as 7, que é fundamental, que a gente aborda aqui logo no primeiro passo, que é o que a gente chama de decoupling. Decoupling é uma função dos estoques em que eu posso separar e criar independência entre supply and demand, ou seja, entre o fornecimento e a demanda. Na verdade, essa grande habilidade dos estoques faz com que, por exemplo, se a demanda acontece 10 peças por dia, mas economicamente falando, o meu lote de produção é de 100 peças, então, no momento que eu faço um lote de 100 peças e a minha demanda é de 10 por dia, automaticamente esse estoque criou um desacoplamento permitindo que a demanda tenha uma velocidade e supply tenha outra velocidade. De novo, essa é uma das principais funções do estoque. E se eu não quantificar do ponto de vista financeiro, o que vai acontecer? Eu não consigo provar para a diretoria, para a gerência, para a supervisão, que aquele estoque tem aquele valor, mas ele tem uma função. Portanto, o resumo da ópera é, se eu não sei quais são os fatores que me induzem a formar estoque, e depois, se eu não sei valorizar esses estoques, para saber se esses estoques, além de cumprir a função, quanto me custa, começa aí então o meu primeiro problema na gestão do inventário. Todo o resto é consequência. E aí depois não tem mais o que fazer, a não ser chorar por conta de eu ter infringido os 2 primeiros passos. E aí então, para o nosso elemento aqui, né, a ideia do primeiro elemento para desenhar um sistema de gerenciamento dos estoques é o reconhecimento de situações de decisão de gerenciamento de estoque, que pode ser um problema, como pode ser uma oportunidade. Aí eu falei de algumas delas, mas é só para resumir aqui. Então eu tenho fatores de incerteza na demanda, variações no suprimento, que é uma incerteza no suprimento. Eu posso ter um motivo que é a restrição de capacidade, geralmente futuro. E eu tenho aí uma oportunidade de ganho econômico. E aí aquele estoque também, aproveitando para falar mais um tipo de estoque, que é o que a gente chama de hedge inventory. Eu percebi uma oportunidade de comprar hoje uma commodity, um produto cujo tem um preço padrão, mas que está sensível ao preço. Se eu compro hoje, eu protejo o ganho da empresa para daqui a 2, 3, 4 meses. Hedge inventory, ou seja, fazer hedge, fazer o estoque de antecipação, porque isso pode afetar positivo ou negativamente, geralmente afetar negativamente o nosso negócio. Isso é uma justificativa plausível e desde que feito com inteligência e com coerência, o que vira? Vira uma oportunidade da empresa de fortalecer o ganho, aumentar o ganho ou manter o ganho. Quando a diretoria, então, recebe um relatório dizendo que nós temos, por exemplo, R$500 mil de hedge inventory, porque foi uma decisão estratégica, isso tudo deixa de ser pressão sobre quem?
sobre o analista de materiais, sobre o planejador de materiais. Então, enfim, o passo 1 se resume. Primeira fase, ou primeiro elemento é: você já se deparou com uma situação que você precisa tomar uma decisão a respeito do gerenciamento de estoque? Se eu não consigo reconhecer isso, essa estrada não vai me levar para lugar nenhum, porque eu não consigo reconhecer. Esse é o principal dilema. Tá? Agora, na verdade, eu deveria gastar 50 minutos da live só nesse primeiro passo e o resto seria 10 minutos. Por quê? Porque é a consequência. Se eu errar aqui, eu erro todo o caminho a seguir. Essa é o principal elemento, tá certo? Como nós precisamos, e nós estamos, são 6 passos, né? Eu gostaria de abrir um pouquinho o microfone para vocês aqui, para já nesse primeiro passo aqui, quem tem uma dúvida, quem tem um comentário, quem já quiser fazer, acrescentar algo, já está aberto aí para você falar, para que a gente possa passar para o segundo passo. Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo. Akira, algum comentário ou não? Eu acho que eu já conheço o Akira. Estou aqui. Oi. Opa, Não. Diágio? Acho que é Diágio, né? Diágio, sim. Opa, seja Sou eu, analista de inventário aqui, eu que estou fazendo as cagadas aqui. Opa! Então, o primeiro passo já foi dado. Ou seja, estabelecer a relação, ou seja, que inventário nós estamos falando, qual a função dele e, fatalmente, já tentar quantificá-lo do ponto de vista econômico. Ou seja, no fundo todos os inventários estão aí, se eu não souber justificar a presença deles, acabou a situação, né? Como é que você vê isso aí? Eu acho que para Diageo, os principais fatores que a gente leva em consideração na hora de criar nossa política de inventário é a demanda, incerteza na demanda. Incerteza da demanda, portanto, estamos falando de estoque de segurança? Exato. Alto lead time, então essa incerteza na demanda, ela, de certa forma, se multiplica, né? Eu fico com mais tempo sem poder reagir a variações de demanda. Certo. E o nosso target de nível de serviço. A gente tem um determinado nível de serviço que é um balanço, vamos dizer, perfeito entre o que a gente quer ter de fluxo de caixa, né? Então, se a gente está segurando inventário, é menos fluxo de caixa, e o nosso porcentagem de vendas perdidas. Será que realmente vale a pena a gente ter um nível de serviço lá no teto para um volume que a gente não vai perder tudo assim? Então, acho que é basicamente isso. Perfeito. Então, do ponto de vista da quantificação, na verdade, o seu sistema pode te ajudar a falar, bom, qual é o nível de estoque de segurança que eu tenho para cada SKU, quantificá-lo, ou seja, multiplicá-lo pelo valor, a preço de custo, e aí então eu sei, olha, para dar um nível de serviço de 98%, eu sou obrigado a manter 2 milhões, só apenas um número, só para ilustrar, 2 milhões de reais de estoque. Quando você falou também aqui um lead time longo, o que acontece com o lead time longo, em uma das técnicas determinísticas de definir o tamanho do lote ou o tamanho do estoque, quanto maior o lead time, mais estoque eu preciso manter, a menos que eu use alguma outra técnica de trazer com maior frequência o estoque para dentro da minha fábrica, eu consigo diminuir. Mas o bottom line dessa primeira etapa eu preciso saber exatamente qual é a função de cada um dos estoques que eu tenho na empresa e justificá-lo. Então, o estoque de segurança parece que é o mais fácil de todos. Esse parece que é o mais fácil. Os outros como antecipação, hedge, lot size, por exemplo, buffer, esses eu preciso, mas a antecipação também é muito famoso para as empresas que trabalham com sazonalidade, porque a empresa conscientemente ela foi formando estoque por 2, 3, 4 meses, então ela consegue separar no demonstrativo financeiro exatamente quanto é para a antecipação. Faz sentido o que eu estou falando? Tá certo? Então você imagine que Nestlé, Mondelez, eles sabem, devem saber exatamente, olha, desse $1 milhão aqui que eu tenho em estoque, 700 mil são de antecipação para Páscoa, então eu já sei. E aí o resto, 200 mil são para estoque de segurança. Bom, e aí depois eu vou comparar. Esse número é o número que eu planejei? Aí fica fácil comparar. Eu tenho 200 mil de estoque de segurança, eu planejei 150, então eu tenho um problema. Por outro lado, estoque de antecipação. Se eu planejei 600, eu tenho 700, também tem um problema. Fica fácil. Então, muitas vezes é difícil tomar uma decisão justamente porque eu não consigo comparar o real versus o que eu planejei. Se é que eu planejei, não estou dizendo o caso de uma das empresas em particular, mas esse vamos assim dizer, o mais comum, né? Tá certo?
Legal. Podemos passar para o próximo estágio aí? Passo 2? Bom, o passo 2 sempre, como todos eles, eu falei para vocês, né? O primeiro chart é uma frase de provocação. Então, tá lá. É preciso uma mente muito incomum para fazer uma análise do óbvio, né? Assim, a rotina não deixa que a gente pense no óbvio. Óbvio para quem, né? Ou seja, nós temos uma certa dificuldade para enxergar o óbvio porque nós estamos preocupados com a rotina. Então, toda vez que eu preciso desenhar um sistema de monitoramento de algo, um sistema de planejamento de algo, eu agora preciso extrair, pensar fora da caixa. Agora há pouco eu falei para vocês aí que o médico é aquele indivíduo que desde o primeiro dia de faculdade, ele aprende a palavra análise, aprende a palavra diagnóstico e vai até o último dia da residência, depois o resto da vida ele fica só fazendo isso. Então, se tem uma pessoa que sabe a definição da palavra análise, é o médico. Eu vou voltar então para a expressão. Análise é estabelecimento da relação de causa e efeito. Então, o analista de materiais é aquele cara, a exemplo do Akira que acabou de falar aqui. Cara, se eu quero aumentar o meu nível de serviço em 2 pontos, eu estou com 96, quero passar para 98, qual que é o impacto disso na minha quantidade de estoque ou no meu valor financeiro de estoque? Qual que é o impacto? Se você é um analista de materiais, você já fez a conta. E se você não é, cara, vai dizer que você não sabe? Você sabe, mas a rotina não deixa você nem pensar, não dá tempo. E aí quando você faz isso, fora do horário, em casa, fica um trabalho bonito, mas é um trabalho técnico e fundamental. Então a primeira fase de provocação é, eu preciso deixar de pensar da maneira comum para poder então enxergar as relações que eu não estou vendo. A ideia de que se eu quero, por exemplo, reduzir o meu lead time de entrega de um fornecedor ou da minha fábrica, o que eu tenho que fazer? Como é que eu aumento a frequência? Essa é a lógica do negócio. Bom, claro que não poderia deixar de ser, né? Que várias coisas afetam o seu inventário, ter ou não ter, e a quantidade. Várias coisas afetam. Eu coloquei aqui a espinha de peixe, que é o clássico do Kaoru Ishikawa, que Deus o tenha. Ele estabeleceu essa relação de causa e efeito na simplicidade. Na verdade, Descartes já havia falado sobre isso há muitos anos. Acho que a história da humanidade, isso é recente. Mas Kaoru Ishikawa colocou isso de uma forma muito simples. Então, várias coisas afetam aqui, e claro que no curso a gente passa por todas elas. Uma delas é o modelo de negócio da empresa. Quando eu falo modelo de negócio da empresa, é o seguinte, que mercado eu atuo, que tipo de produto eu tenho, qual que é o meu fluxo de materiais, como é que eu presto serviço ao cliente, que serviço pós-vendas eu tenho. Então, o modelo de negócio de manufatura envolve basicamente 4 pilares, que é basicamente definir o produto e o cliente, ou seja, um cliente institucional, é um produto feito sob encomenda, é um produto feito para uma demanda para todo mundo, que tipo de produto eu tenho e que tipo de cliente eu tenho. Um cliente institucional, um cliente business to business, um cliente business to customer. Bom, o segundo pilar é você ter, na verdade, um projeto do produto e um projeto de processo que pode entregar aquela sua primeira premissa. Então, claro, dependendo do seu processo de fabricação, você pode ou não gerar estoque em processo, pode ou não gerar estoque no final do processo, pode demandar estoque de matéria-prima. Então, esse é o segundo item que influencia demais na formação e na configuração dos estoques. O terceiro pilar é a gestão do fluxo de materiais para dentro da empresa e para fora da empresa. Então, mapear esse fluxo é a coisa fundamental que vai definir de novo onde eu tenho a possibilidade de estocar, de formar estoque ou não. Então, uma empresa que tem uma linha de produção totalmente conectada, em que o material entra numa ponta e sai na outra, possivelmente a tua formação de WIP, Work in Process, vai ser mínima, porque se trata de uma linha de produção totalmente automatizada. Agora, empresas que têm processos, como o que a gente chama de job shop, lotes que são produzidos saem de um lado, vai para o outro, layout funcional. Então, a tendência de formar estoques é muito maior, portanto, vai afetar sobremaneira. Então, quais são as relações de causa e efeito? Ou seja, por que eu tenho? Eu tenho por causa desse elemento. Só para fechar aqui o modelo de negócio, o quarto elemento. O quarto elemento trata exatamente de que serviço pós-venda você vai ofertar para o teu cliente, como, por exemplo, garantia, peças de reposição, que vai exigir que você mantenha peças ou que você seja muito flexível para produzir uma peça de reposição para que a máquina dele não pare. Bom, um outro fenômeno também que afeta demais os estoques, a formação deles e a essência deles, né?
A estratégia de operações, vocês já viram falar com certeza algumas delas. Quer dizer, eu produzo para estoque, eu produzo sob encomenda, eu monto sob encomenda, eu embalo sob encomenda. A gente chama também isso de ambiente de manufatura. Então, é claro, empresas que produzem para estoque, ou make to estoque, é natural que elas tenham a formação de estoque acabado, mas também tem o WIP em processo, mas também tem a matéria-prima. Agora, empresas que são engineer to order, são empresas que optaram por uma estratégia de operação que ela só vai comprar matéria-prima depois que um cliente pôs um pedido, foi elaborado um projeto, o projeto determina qual é a matéria-prima, aí eu vou comprar. Antes disso, eu não consigo fazer nada. Portanto, esse é outro fator fundamental. Então, e a combinação desses dois vão determinar não só o volume, mas onde o estoque é formado. Bom, a gente falou agora há pouco das fontes de variações de certeza, já falamos várias delas aqui, então não precisa mais citar, mas eu coloquei aqui como checklist, né? E um outro fenômeno também, quais são as fontes de demanda, ou seja, demanda independente é aquela demanda que, olha, o meu produto, eu só preciso saber qual é a previsão dele, e aí então eu faço acontecer. Agora, isso é demanda independente. A demanda dependente é aquela demanda que você vê muito no MRP, né? Então, ou seja, eu não preciso calcular, por exemplo, eu não preciso me preocupar em fazer forecast para a quantidade de rodas que vão num carro. Eu já sei que por causa da Bill of Material, um carro tem 5 rodas, então basta saber quantos carros eu vou vender e, naturalmente, multiplico por 5, eu vou ter a quantidade de rodas. Então, eu quero dizer para você o seguinte, se a demanda é dependente ou a demanda é independente, ela vai determinar qual é o tipo que a gente vai chamar de modelagem a ser usada. Então, por exemplo, é bem provável que a maioria de vocês aqui use para demanda dependente MRP. Está aí, é um fenômeno, ou seja, um modelo de gestão de estoque, né, que é baseado na demanda originária do cálculo da Bill of Material versus demanda bruta. Bom, outro fenômeno também, quanto custa o estoque, custo de carregamento, custo de aquisição, custo de investimento, custo de não ter o estoque, custo de stockout. Então, esses elementos de custo aqui, que também são vistos no curso, eles devem ser contrabalanceados porque a decisão de ter ou não ter também vai passar pelos custos. E tão importante quanto o custo de carregar é o custo de não ter estoque. Qual que é o impacto disso? Eu perder um cliente ou perder uma venda? Bom, o Akira comentou aqui o nível de serviço. Se existe uma correlação bastante óbvia, né, do estoque, é o nível de serviço versus a quantidade de estoque. Normalmente, quanto maior o nível de serviço, maior o estoque. Mas à medida que eu posso provocar dizendo o seguinte, é possível ter um alto nível de serviço e um estoque relativamente baixo, comparado a uma outra metodologia? Sim, vai depender da estratégia. Ou seja, é pensar fora da caixa. Existem várias outras alternativas, como, por exemplo, vocês devem estar ouvindo falar de uma estratégia Demand Driven MRP. Demand Driven MRP oferece exatamente essa oportunidade, ou seja, reagir conforme a demanda, portanto, minimizar a formação de estoques, colocando os estoques nos lugares inteligentes no processo e numa quantidade inteligente. Então, ou seja, não é só formar um estoque de segurança ou um buffer, mas é saber onde colocar para que eu minimize a formação de estoque em qualquer lugar. Ao passo que, por exemplo, o Just-in-Time Kanban, ele prega colocar, por exemplo, os estoques em todos os pontos da fábrica por causa do que a gente chama dos supermercados. Então, colocar em todos os lugares e o contrário, colocar em lugar nenhum, são polos, né, opostos. Mas existe com certeza um meio termo, por exemplo, Demand Driven é um deles. Outro fenômeno também é que muitas empresas elas têm sido afetadas demais pela responsabilidade social e ambiental, no sentido de que o produto dela, quando descartado, ele agride demais a natureza. Então, como evitar ou incorporar mecanismos de sustentabilidade à minha formação de estoque? Então, você imagina uma empresa que tem um produto perecível, se ela produz demais um produto perecível, e eu sou obrigado a fazer um write-off disso, ou seja, excluir esse item do estoque porque ele ficou, por exemplo, não obsoleto, mas ele perdeu a validade. Então, o que acontece? Isso vai ser jogado como sucata ou como um lixo, precisa ser descartado, então afeta naturalmente a sustentabilidade. E claro que uma outra característica aqui é a eficiência operacional, ou seja, as fábricas, e principalmente as fábricas que trabalham por lote, quando ela trabalha por lote, ela maximiza a eficiência operacional porque deixa de fazer pequenos lotes, várias trocas, e o setup, você sabe, ele reduz a utilização, reduz a eficiência, então existe uma correlação. Tudo que nós fazemos então, e aí a essência do curso é
pautar cada elemento desse para poder equilibrar. Em essência, é a razão do que a gente fala para os planejadores de materiais. Você só existe para fazer o quê? Minimizar o investimento em inventário, maximizar a eficiência operacional e atender o nível de serviço que de alguma maneira foi combinado. Não é qualquer nível de serviço, é o nível de serviço combinado. O céu não é o limite nesse caso aqui. Vamos para o terceiro item para fechar esse bloco aqui. Portanto, eu faço o passo 2 analisando cada situação para determinar que modelo melhor representa cada situação. Então, ou seja, existem dois grandes modelos, né? Modelos para demanda independente e modelos para demanda dependente. Eu citei dois modelos de demanda dependente aqui, MRP, Just in Time Kanban, e não citei Demand Driven MRP, mas vou citar no curso. E também tem os modelos de demanda independente. Por exemplo, o mais comum, que a gente chama de clássico, o tal do lote econômico, ou MOQ, Minimum Order Quantity, mas ele é só um dos modelos. Eu ainda preciso falar dos modelos determinísticos e os modelos probabilísticos. Então, eu tenho certeza que você usa todos eles. Quer ver? Quando você fala em estoque de segurança e você calcula o estoque de segurança baseado, por exemplo, no nível de serviço e baseado nos erros de forecasting, você está usando o modelo probabilístico. Está aqui no cantinho, tá certo? Modelos determinísticos que levam em consideração um lead time default que você colocou no sistema, parametrizou e adota isso como verdade absoluta, isso é um modelo determinístico. E no fundo, você vai perceber que a gente faz um merge, uma combinação de todos esses elementos aqui. Então, o que a gente faz? Bom, agora eu vou escolher o melhor modelo que representa a minha situação. Então, o grande erro da academia é não mostrar para a pessoa que ela escolheu o modelo A porque o problema dela é A. Ela escolheu o modelo B porque o problema dela é o B. Nós na academia fazemos o contrário, a gente simplesmente fala como é que usa o modelo A ou B e esquece de fazer a correlação, porque talvez não dê tempo. E aí já foi, tá certo? Esse é o passo 2, ok? O passo 3 vem aí com, de novo, a questão de primeiro eu provoco e depois eu faço as duas justificativas, né? Bom, primeiro, você definitivamente pode errar. O que você não pode é errar indefinidamente, né? Então, essa é uma lógica. Então, isso significa que se eu estiver cometendo um erro, não no passo 1 e 2, até porque agora estou estruturando o processo, mas se eu estou cometendo erros no gerenciamento do meu estoque, eu preciso entender onde eu estou errando para que eu possa corrigir. Então, a próxima etapa aqui é saber que regras de decisão sobre quando e quanto suprir são estabelecidas para a demanda independente e para a demanda dependente. Se isso fosse fácil, qualquer um faria, não é? A ideia de saber quanto e quando ressuprir tem a ver exatamente com o modelo que você adotou lá atrás. Aí, para exemplificar, eu coloquei aqui duas situações, um mostrando aqui um ponto de reposição, ou reorder point, mostrando aqui o material chegando até um certo ponto crítico, né? E mostrando também aqui de um periodic review process, né, o system, mostrando aqui quando ressuprir. Então, o dilema no momento que você escolheu, no passo 2, qual é o modelo que você vai usar, naturalmente, as regras de decisão, as políticas estão associadas a ela. Normalmente, nos cursos, o que fazemos? Falamos esses assuntos dispersos, soltos, e falta conexão, né? Então, ou seja, qualquer empresa pode usar, por exemplo, o reorder point? Não pode, depende do problema dela. Agora, se uma empresa está usando MRP, tem sentido ela falar de reorder point e MRP? Não tem muito sentido. Ou seja, não deveria se aplicar, porque MRP já é uma regra de decisão, já é uma forma de definir quando e quanto suprir, baseado numa demanda verdadeira, única. Portanto, eu sempre digo aqui que assusta o pessoal, não tem ferramenta mais de just-in-time do que MRP, que as pessoas justamente dizem que um é contrário ao outro. Por quê? Porque falta a essência. De novo, é conhecer a essência. Então, mais importante do que saber usar a ferramenta é saber por que eu deveria usar essa ferramenta e não outra. Essa é a lógica. E claro, para fechar o bloco aqui, na verdade, o terceiro passo na criação de um sistema de gestão do inventário é operar os modelos para determinar que regras de decisão ou guias que melhor produzem os resultados consistentes com os objetivos de gerenciamento dos estoques. E aí, faço uma provocação aqui,
apenas vou levantar a bola, que vai ficar um pouquinho mais para frente, que é o seguinte. Bom, o terceiro grande problema, nesse terceiro passo, o grande problema das pessoas é que elas têm uma miopia a respeito de quais são os objetivos de gerenciamento, ou seja, o que efetivamente eu quero entregar para a empresa. Na verdade, eu sempre falo, né, por que os gerentes são pagos, né? E os gerentes raramente sabem por que eles são pagos, né? Parece meio 10, 15% de nós sabemos por que somos pagos. Nós pensamos que nós somos pagos para gerenciar, somos pagos para cuidar, somos pagos para vigiar, somos pagos para coordenar, e nós esquecemos que o único motivo pelo qual nós somos pagos é obter resultados. Dar resultado, simples quanto isso. Aí a questão é, que resultado a alta direção, que resultado a empresa espera da gente? Se a gente tem uma miopia sobre que resultado a gestão do inventário tem que entregar para a empresa, se as pessoas não conseguiram me convencer, ou se eu não estabeleci, o que vai acontecer? De novo, diga-me como tu me medes, eu lhe direi como me comportarei. Se você não me definir como medir, eu não saberei como me comportar. Então, na verdade, isso aqui faz uma alavancagem para a próxima etapa. Eu preciso definir exatamente quais são os objetivos de gerenciamento. Vamos imaginar que um dos objetivos, alguém de finanças disse para você agora, olha, nós precisamos reduzir os inventários que estão em $1 milhão, precisamos reduzir para $700 milhões. Sim, mas por quê? Não, porque tem muito inventário. Caramba, tem muito inventário? Qual que é o ganho imediato? Quando você reduz o inventário em nível de 1 milhão para 700 mil, imediatamente a primeira coisa que ocorre é que você gera caixa. Ou seja, qual que é o impacto da redução do inventário no resultado da empresa? Caixa. A redução do nível de inventário não afeta nenhuma outra coisa. Por exemplo, não afeta o balanço no sentido de que o ativo foi convertido de inventário para dinheiro. Mas ele afeta imediatamente a formação de caixa. Então, quando uma empresa precisa de caixa, ela precisa converter rapidamente. E aí, então, vem a pressão sobre tudo. Então, eu tenho objetivos financeiros, de retorno de investimento, de caixa. Eu tenho objetivos, por exemplo, de marketing, como nível de serviço. Eu tenho objetivos de eficiência operacional, como, por exemplo, maximização de eficiência ou de utilização. E eu posso ter objetivos que englobam tudo isso ao mesmo tempo. Então, veja, não definir os objetivos já no passo 1 vai fazer com que você não consiga saber qual modelo você vai usar para atingir o objetivo ou vai dificultar. Mas, à medida que eu vou mais para frente, se eu não definir, eu vou ter problemas. Ok? Vamos lá para o próximo elemento aqui, para daqui a pouco a gente brincar com as perguntas aqui. Passo 4, primeira provocação, o segundo slide é uma tentativa de colocar você dentro do escopo, e o terceiro é a explicação. Você não pode resolver problemas com a mesma mente que os criou. Então, na verdade, muitos dos problemas que nós temos, a gente não consegue resolver, porque talvez alguns deles, até mesmo nós, os criamos, e a gente não consegue sair daquela armadilha, né? Você precisa que alguém de fora venha e te alerte a respeito de algo. Então, assim, isso vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. É claro que nós estamos falando que vale para a maioria, né? Mas tem situações que você fala, puxa, eu não vi isso, estava estampado na minha cara. Então, normalmente, nós somos parte do problema sem perceber ou sem intenção. Não é por intenção, né? Não é por intenção. Então, na verdade que medidas financeiras de performance operacional devem ser incorporadas ao meu sistema? Já que eu tenho que desenhar um sistema, o que eu devo incorporar? Que elementos da performance operacional também devem ser levados em consideração? Então, o passo 4 tem a ver com o desenho do processo em si. Então, tá aí, ó. Desenvolver e implementar um sistema de informações que incorpore aquelas regras de decisões que eu falei no passo 3. Ou seja, o meu modelo de gerenciamento do inventário, ele precisa incorporar, pelo menos, o que eu chamei aqui atrás, deixa eu voltar um pouquinho, ó, medidas financeiras de performance e outras medidas de performance que não financeira. Então, qual é o elemento que envolve todos ao mesmo tempo? Você já deve ter ouvido falar isso aqui, principalmente quem já leu sobre a teoria das restrições, ou quem fez um curso da IPIX, que um dos capítulos, uma das sessões, trata desse assunto, talvez não com a profundidade necessária para um curso específico, mas as medidas financeiras como lucro líquido, retorno sobre investimento e fluxo de caixa são medidas financeiras importantes e são exatamente essas que um gerente de materiais, um analista de materiais, normalmente tem dificuldade para incorporar no seu sistema, na sua prática, no seu processo, no seu comportamento,
para poder fazer frente à gestão do estoque. E aí, então, o financeiro vem e fica lembrando para ele o que ele tem que fazer. Na verdade, nós temos que inverter. É como se nós representássemos a área financeira dentro da área de materiais. Agora, isso posto, que medidas operacionais afetam as medidas financeiras? Então, claro, o inventário está aqui, ó. O inventário é um elemento que ele afeta fluxo de caixa, afeta o retorno do investimento. Quanto maior e mais lento o seu giro, menor o retorno do seu investimento. Eu quero fazer dinheiro rápido. Mas o inventário, bem colocado, ele dá uma vantagem competitiva para a empresa. Por outro lado, inventário que anda rápido, inventário que flui rápido, portanto, você levou em consideração, ele aumenta o que a gente chama de throughput, ou seja, é uma taxa de produção da fábrica, que essa sim afeta rapidamente o lucro líquido, o retorno do investimento e o fluxo de caixa. Bom, na verdade, uma definição rápida aqui, o que é despesa operacional, o que são despesas operacionais? Despesas operacionais são todo o dinheiro que eu gasto transformando o inventário, seja ele matéria-prima, work in process, finished goods, no quê? Throughput, ou seja, naquela taxa da unidade fim que a empresa quer ganhar. Então, quanto menores forem as minhas despesas financeiras, aquilo que eu menos gasto para transformar o inventário em throughput, em resultado, melhor. E onde é que se encontram as despesas financeiras, por exemplo? As despesas operacionais, ou melhor, da gestão do inventário. Elas estão lá no balanço, escondidas, mas estão. Então, poucas empresas colocaram uma linha separando quanto eu gasto para estocar, quanto eu gasto para planejar o inventário, quanto eu gasto, ou seja, supply chain management, quanto custa para a empresa, isso faz parte da despesa operacional. E mostrando isso do ponto de vista financeiro. Portanto, o meu sistema tem que incorporar isso. Uma vez que ele não incorpore, eu não consigo falar qual é o benefício dele. E aí, nesse passo, não tem mais para onde correr. Bom, quinto e sexto passos, eles são meio que o resultado do negócio, né? O sucesso nos negócios é fácil se você fizer duas coisas bem feitas. Primeiro, planeje o seu trabalho. Faça um plano do seu trabalho. Segundo, trabalhe o seu plano. Nossa, quantas pessoas você conhece? E eu também sou vítima disso. Faço um plano maravilhoso, mas não consigo materializar meu plano. Ou seja, tenho dificuldade de implementação. Outros não conseguem fazer um plano, mas conseguem implementar o plano dos outros. Também tem uma vantagem. Então, basicamente o passo 5 é, se você colocou todos esses 4 passos aqui atrás, numa sequência lógica, inteligente, levando em consideração o checklist, agora é hora de colocar em prática, que não é tão fácil quanto parece, né? Mas que processos são estabelecidos para fazer o tal do gerenciamento do inventário, que eu nem defini para vocês aí, né? Eu até gostaria de definir, mas na verdade, o que é o gerenciamento do inventário? Na verdade, é uma parte do gerenciamento do negócio preocupada com o planejamento e o controle dos estoques. Ou seja, definir o que colocar no estoque e em que nível, e o controle determina como manter esse nível baseado no meu plano. Então, planejar é definir o que colocar e quanto colocar. E controlar é manter o nível que eu planejei. Portanto, essa é a lógica, essa é a definição do gerenciamento do inventário. Portanto, que processos eu preciso colocar em prática? Então, por exemplo, uma coisa muito bobinha, olha, os itens aqui são avaliados pela sua importância, portanto, usamos uma classificação aqui mista, ABC e XYZ, que determina a importância relativa desse item, não é só pelo valor, mas também não pelo valor financeiro, mas pelo impacto que ele pode causar num dos nossos clientes. Então, nós fazemos uma análise aqui, que na verdade ela é tridimensional a respeito do item, e com isso, então, nós definimos o quanto colocar e quando colocar desses itens no estoque, ou seja, que processo você está implementando. Normalmente, o que você vê são processos ruins de implementação de gestão de estoque, que geram, então, uma consequência. Na verdade, assim, quando a diretoria vê, o estoque já explodiu. Por quê? Qual é o processo de governança? Vocês vão começar a ouvir falar em breve, é isso? Já não estão ouvindo falar? Governança em supply chain. Ou seja, que métodos eu tenho para garantir que supply chain está fazendo não o seu serviço, mas o melhor serviço? Bom, a prática nisso, né? Ou seja, o passo em si, esse material vai para vocês, né? É operar o sistema de gerenciamento de inventário. Então, a lógica que não é minha, antes eu pudesse ter inteligência para falar um negócio desse, mas foi o Pluslow, que é o pai de todos, na década de 60 já falou isso aqui. Se você não pode controlar o que entra e o que sai do seu sistema, você não pode controlar o inventário. Por outro lado, se você pode, você não precisa do inventário. Então, os japoneses do Just in Time e também da teoria das restrições, o Eliyahu Goldratt, conseguiram mostrar para a gente que é o seguinte, é muito difícil você controlar o que entra e o que sai.
já que você tem que lidar com essa situação, então vamos lidar com a maneira mais inteligente possível. O japonês disse, você tem que eliminar o inventário do chão de fábrica. Inventário é um mal necessário. Mas você tem que eliminar tudo aquilo que está em excesso. Existe um mínimo de inventário necessário para o sistema operar. É isso que nós queremos entender, é isso que nós precisamos buscar. Então, no passo 5, uma vez que você tenha elaborado os passos anteriores adequadamente, o que você vai fazer é colher, é operar o sistema. Então, muitas vezes, o sistema, à medida como ele é operado no chão de fábrica, ou como ele é operado pelos analistas, pelos planejadores, pelos programadores, ele é um desvio do procedimento, porque o procedimento ele não refletia exatamente como funcionava o chão de fábrica, que estava lá no passo 3, passo 2, desculpe, né? Ou seja, quais elementos eu precisava levar em consideração para poder desenhar meu plano? Então, o que eu tenho que fazer? Voltar e corrigir. E, basicamente, esse é o passo 6, voltar e corrigir. E aí, mais uma frase de provocação para vocês aí. Imagina aqui o mestre e o discípulo conversando. Então, o mestre fala assim para o discípulo. Discípulo, para administrar uma empresa de manufatura, Bill Green é o nome dele. Tudo o que você precisa saber é como ler os números. E o discípulo responde então para o mestre, sim, mestre, mas que números? Então, a ideia aqui é dizer assim, cara, as pessoas falam para a gente, ó, você tem que ler os números. O duro é descobrir quais são os números. Que números são importantes para nós administrarmos? Que números são relevantes? É no passo 6 que a gente vê isso. É no passo 4, é no passo 5, é no passo 1, é no passo 2. Ou seja, à medida que eu definir lá os objetivos de desempenho, de lá também eu defino que número que eu vou monitorar, que número que eu vou acompanhar. Agora, lembra da capacidade de análise? Os números têm que falar entre si. Existem números que têm uma correlação entre eles, outros não. Outros têm uma correlação forte, outros não. Outros têm correlação inversa. Então, existe um dilema que é altíssimo nível de serviço, altíssimo custo de carregar inventário para entregar. Então, ou seja, já que isso é um dilema, algumas pessoas acabam fazendo o quê? Nós nunca vamos entregar nível de serviço 100%. Por quê? É o paradigma, não consegue pensar fora da caixa. Ou seja, a pessoa faz parte do problema e não parte da solução. Qual que é a lógica disso tudo? Então, que indicadores de performance relacionados ao inventário e ao gerenciamento do inventário são fundamentais? Nós falamos agora há pouco, isso aqui é um checklist. Nós falamos no curso, o que a gente faz? Abre esses elementos aqui. Os objetivos financeiros de retorno do investimento, fluxo de caixa, são fundamentais aqui, né? E o de lucro estão aqui nos objetivos financeiros. Então, quando eu antecipo isso, depois eu não vou ter mais a pressão da área financeira em cima de mim pedindo algo que eu não vi. Os indicadores de serviço a cliente, que não é fácil, nível de serviço, ou seja, ter o produto quando o cliente vai até a minha loja é uma coisa, mas também ter o menor prazo de entrega também é nível de serviço a cliente. Então, ou seja, o nível de serviço a cliente em todas as dimensões, né? Tempo de reposição, tempo de resposta, portanto, responsividade, disponibilidade, availability e responsividade. Indicadores de sustentabilidade também, ou o índice de peças que são scrapeadas ou de produtos são scrapeados por conta de terem estragados, de terem sido danificados ou por terem ficado ultrapassados. Eficiência operacional de fábrica, como, por exemplo, custo unitário, setup, eficiência, utilização. E a otimização do próprio investimento do inventário. Eu investi 1 milhão, deveria ter um retorno aqui equivalente. Esse meu retorno que seria em fluxo de caixa, seria em nível de serviço, aumento de vendas, isso eu não estou vendo. Então, se eu não puder correlacionar o aumento do investimento em inventário com algo que dê uma vantagem competitiva para a empresa, naturalmente ele não vai se pagar. E nós precisamos mostrar dessa forma como um gerente de supply chain, como um analista de materiais, como um planejador de materiais, trabalha com esse número. Se não existe na empresa, ele vai ter que criar. Ou seja, ele vai fazer o contrário, não vai seguir, mas vai ser seguido. Tá certo? E claro, então, o passo 6, agora como processo, sempre o terceiro slide de cada passo é a etapa do processo, um processo de 6 etapas, de identificar uma situação problema, criar uma solução e implementar a solução. Portanto, a última etapa é constantemente avaliar o sistema de gerenciamento de inventário em termos de objetivos corporativos e, se necessário, revisar. Agora, aqui eu não coloquei, mas é intrínseco, que a melhoria contínua é algo que, independente de ser necessário ou não corrigir um sistema, melhorá-lo faz parte do processo diário de melhoria contínua. Portanto, na verdade, todos os elementos que nós falamos agora há pouco, eles fecham esse arcabouço aqui.
E, finalmente, qual que é o conteúdo desse curso aqui em termos de etapas? São partes, né? É claro que tem muito mais itens que detalham isso aqui, mas é uma visão histórica do ambiente de negócio até esse tal de novo normal. Apesar da pandemia aí do coronavírus estar falando sobre um tal de novo normal, o conceito já vem desde 2010, eu já usava esse conceito, e não só eu, mas outras pessoas, mas principalmente os criadores de teoria, né, da academia, que é o tal do novo normal. O novo normal é o seguinte, aumento da complexidade de supply chain, aumento da incerteza de demanda, imprecisões, logística global, ou seja, aumento do lead time, ou seja, aumento das incertezas, aumento das variáveis que tornam tudo isso mais difícil. A segunda parte fala sobre os fundamentos do inventário, o que é inventário, para que serve, quais as funções do inventário, quando ter, quando não ter, qual é o impacto, onde está no fluxo, onde não está no fluxo, ou seja, esse mapeamento como um todo. Até o ponto do terceira parte, que é definir o que é gerenciamento de inventário. Uma coisa é a função do inventário, não confundir com o gerenciamento do inventário. Na prática, os materiais confundem as duas coisas no momento que você não consegue mais discernir. Uma coisa é a função do inventário, eu consigo saber qual é, buscar e saber se o inventário está cumprindo o seu papel. Como o inventário é algo muito caro e eu espero que ele me entregue um resultado, garantir que ele entregue o resultado a um custo competitivo é o tal do gerenciamento de inventário. Eu não faço gerenciamento de inventário por fazer. É a governança. Ou seja, você prometeu que entregar, eu quero que você entregue. Você prometeu que ia custar, eu quero que você não custe mais do que o target. O inventário ele é tratado em pelo menos 2 níveis. No nível tático, que é o que a gente chama de do inventário em nível agregado. Ou seja, é aquele inventário no S&OP em que ele permitiu que a empresa possa planejar no horizonte de 18 a 36 meses. Por que o inventário tem que ser em nível agregado? Já adiantando o assunto aqui, simples. Porque a gente aprendeu que as previsões elas são melhor feitas ou têm melhor desempenho quando as previsões são feitas em nível agregado, por exemplo, família. Eu consigo, então, enxergar, por exemplo, um ciclo sazonal. Fora disso, eu não consigo enxergar uma sazonalidade que não seja no nível agregado, pelo menos para 12 meses. O inventário também é tratado em nível de item, porque é no nível de item que eu implemento as políticas que foram definidas, por exemplo, política de nível de serviço, elas são definidas no nível agregado e são materializadas em nível de item, não o contrário. Erro comum, políticas definidas em nível de item. Você pode ter um desdobramento do nível de serviço que foi definido no agregado, no item, tá certo? E, finalmente, não existe coisa pior do que você, dentro da governança, não conseguir manter a acuracidade do inventário, seja em termos de valor, seja em termos de disponibilidade física, seja em termos dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, boa parte dos problemas de inventário também está na falta de acuracidade, que deu início, na década de 60, ao que a gente chama do inventário rotativo, justamente porque as pessoas perceberam que não existia forma de aumentar, de melhorar a acuracidade do inventário, que não fosse mudando a forma de lidar com o inventário. Ou seja, ao invés de auditá-lo anualmente, eu passo a auditá-lo diariamente, ou em outras situações. Essa é a lógica aqui.